Vamos lá então, pessoal. Falamos sobre CNH, condutor estrangeiro também. O que a gente vai analisar aqui de forma rápida é o CTB mais a resolução contra 789 de 2020. E o CTB ele começa falando no artigo 140 que a habilitação para conduzir veículo automotor será apurado por meio de exames. E o condutor deve preencher os seguintes requisitos: ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir carteira de identidade ou equivalente. E as informações do candidato à habilitação serão cadastradas aí no RENASCE. Então, para a obtenção da ACC e da CNH, o candidato deve submeter-se à realização de que? Esse aí é o texto da resolução 789 de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito. Avaliação psicológica, exame de aptidão física e mental, exame escrito sobre integralidade do conteúdo programático desenvolvido em curso de formação para condutor e exame de direção veicular realizado na via pública em veículo de categoria a qual esteja se habilitando. Voltando aqui para o CTB, ele continua no artigo 147, parágrafo 1º. Os resultados dos exames e a identificação dos respectivos examinadores serão registrados no RENASCE. O exame de aptidão física e mental será realizado no local de residência do domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade. Agora, uma alteração importante trazida aí a partir de 2020, essa renovação agora, que deram um prazo maior. E aí ele trouxe aqui: a cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos. Então a maioria de nós aqui que estamos assistindo o vídeo não chegamos ainda nos 50 anos, nós teremos aí a renovação de 10 em 10 anos da nossa carteira nacional de habilitação. A cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70. Então 50 a 70 anos a renovação se dá a cada 5 anos e a cada 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Então, para nós lembrarmos aqui, 10, 5 e 3. 10 anos até os 50, até os 50 anos lá, 10 anos. 50 a 70 é outra faixa dos 5 anos. E quem está acima de 70 anos, apenas 3 anos para a renovação da CNH. E aí, quando houver indícios de deficiência física, mental, progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir veículos, prazos previstos no inciso 1, 2 e 3, parágrafo 2º deste artigo, poderão ser diminuídos por proposta do perito examinador. E aí, se a questão vier perguntando aí, esse prazo aí é rígido? É rígido, essa é a regra, mas pode ter exceção? Pode ter exceção. A exceção está aqui no parágrafo 4º do artigo 147. O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo vai ter essa informação na sua CNH. E os exames de aptidão física e mental, a avaliação psicológica, deve ser analisados objetivamente pelos examinados, limitados aos aspectos de procedimentos realizados conforme regulamentação do CONTRAN. O 144A. O candidato com deficiência auditiva é assegurada acessibilidade de comunicação mediante emprego de tecnologias assistivas de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação. Essa é a acessibilidade, senhores. Realmente nós precisamos ter um mundo, principalmente na administração pública também, cada vez mais inclusivo. É isso aí que nos traz para a gente uma excelente alteração que visa realmente acessibilidade, dar maiores condições, proporcionar igualdade. Que fala também do material didático, como deve ser, e assegurado também ao candidato com deficiência auditiva, no ato de sua inscrição, o serviço de intérprete de Libras também é previsto para essa pessoa. E aqui o 148A, os condutores de categoria C, D e E devem comprovar resultado negativo em exames toxicológicos. Então ele não restringe aí os condutores C, D e E
que exercem atividade remunerada. Então, ele fala que os condutores C, D e E devem comprovar resultado negativo em exame toxicológico. A janela de detecção é de 90 dias desse exame e renovável aí a cada 2 anos e 6 meses. Então, 2 anos e meio, cada 2 anos e meio é necessário a renovação. E o resultado positivo nesse exame toxicológico acarreta aí para o condutor a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses. É a janela de detecção, na verdade. Está aqui o artigo prevê, artigo 165b, dirigir veículos sem realizar o exame toxicológico previsto no artigo 148A, que prevê multas 5 vezes e em caso de reincidência de até 12 meses, a multa vai para 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. O parágrafo único aqui, configura infração quando o condutor dirigir veículo após o 30º dia do vencimento do prazo estabelecido. Ou seja, se o toxicológico venceu depois de 30 dias ele não renovou, aí então que ele vai ser autuado. 165C, dirigir veículo tendo obtido resultado positivo no exame toxicológico. Então a pessoa está lá dirigindo o seu veículo e ele não fala qual categoria. Então o condutor C, D e E, ele pode estar pilotando uma motocicleta, que é categoria A. E se ele for flagrado lá, está com o exame toxicológico, deu resultado positivo, ele vai ser autuado da mesma forma. 165D, então deixar realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148A após 30 dias do vencimento. Então ele não fez após 30 dias, vai ser também infração. Só que a competência da aplicação dessa penalidade que traz esse artigo vai ser do órgão, vai ser do órgão executivo de trânsito, vai ser do DETRAN no caso. Categoria de CNH, eu preciso explicar antes para vocês o que é tara, o que é lotação, o que é PBT e o que é CMT. Então tara, na verdade, é esse peso do veículo, tá? É o peso do veículo. A lotação é o que nós colocamos de peso nesse veículo, é a carga que ele vai transportar. Agora o que é o PBT? Peso bruto total. É a tara mais a lotação. Bom, qual que é a diferença aqui, em PBTC, por exemplo, ali? A diferença de PBTC é que o PBTC ele vai combinar o peso bruto total dos dois veículos, no caso o cavalo mecânico e o semi-reboque ali na figura à esquerda. Bom, e o que é CMT? Capacidade máxima de tração. É a capacidade que ele vai conseguir arrastar determinada carga. Muito que bem. Dada essa primeira explicação, a gente consegue avançar agora. Então, categoria A. Categoria A é para veículos automotores elétricos de 2 ou 3 rodas. Então vamos lembrar, 2 ou 3 rodas. Não se aplica a quadriciclo, cuja categoria é B. Então 2 ou 3 rodas, categoria A. Categoria B. Veículos automotores elétricos não abrangidos pela categoria A e o peso bruto total não exceda a 3.500 kg. Então ele não pode ceder a esse peso. Deu 3.501 kg, já não é categoria B. O que mais? A unidade tratora se enquadre na categoria B. E aí a unidade acoplada a ele, o reboque, semi-reboque, trailer ou articulada, a soma dessas duas unidades não pode exceder 3.500. Um exemplo aqui. Então, na figura aí à direita, nós vemos o veículo da categoria B. A unidade, o reboque aqui é da categoria, aliás, ele não fala a categoria aqui, mas a unidade tratora da categoria B.
E aí, se você somar os dois pesos, ele não pode exceder a 3.500, tá bom? Essa é a conta que nós devemos fazer. O que mais? Motor casa e o peso não exceda a 6.000 quilos e a lotação não exceda a 8 lugares. E os tratores de roda também de trabalhos agrícolas, e os quadriciclos, cabine aberta ou fechada. Tá aí, exemplo para vocês. Quadriciclo, vamos lembrar que quadriciclo não é categoria A, quadriciclo é categoria B. Os tratores para trabalho agrícola e os motorhome com peso até 6.000 e os lugares não excedam aí a 8. Categoria C, o PBT ele excede a 3.500 kg. Aí ele também tem os tratores de esteira ou tratores mistos ou equipamentos automotores destinados à movimentação de cargas, de terraplanagem, de construção, de pavimentação. Então, quando falamos e aí de um trator o trator de esteira, trator misto, que faz trabalho de pavimentação, terraplanagem, movimentação de carga, nós estamos falando da categoria C, senhores, tá? Da categoria C. Então tá aí, categoria C. Vê se aí a figura à esquerda, né? Esse Fordão aí, ele excede a 3.500 kg, beleza? Mas ele é um veículo único, ele não tem mais unidades acopladas. Se ele tivesse uma unidade acoplada, com certeza aí precisaria da categoria E. E aí a figura à direita, esse Scania 540, ele no que pesa não há nada com o nome de Scania no seu calendário. Peraí, é que a Siri também às vezes acusa alguma coisa aqui. E a Scania aqui, mais que a gente pensa que às vezes é categoria E, não, mas é categoria C quando nós só estamos com um cavalo mecânico. Tá aqui outros exemplos. O que mais? O PBT não ultrapassa 6.000 kg e a cuja lotação não exceda a 8 lugares. O motor casa, então, ultrapasse 6.000, mas a lotação não exceda a 8 lugares. Aí, categoria C. O que mais também? Unidade tratora. Unidade trator, aquela que puxa, né? Se enquadra nas categorias B ou C. E o PBT, né, o peso bruto total da unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou trailer articulada, seja menor que 6.000 kg. Então a unidade lá tratora, a que puxa, pode ser da categoria B ou C? Pode. E aí o peso bruto total da unidade acoplada não ultrapasse os 6.000 kg. Categoria D agora, aqueles veículos utilizados no transporte de passageiros e a cuja lotação exceda a 8 lugares. Agora ele pode exceder, ele não tem esse problema. O que mais? Destinado ao transporte de escolares, independente da lotação. Independente. E também ônibus articulado. Olha aí, exemplos, né? Por exemplo, aí a Grande São Paulo, Curitiba, tem muito desses ônibus aí articulados. Nossa, mas ele é enorme. Ele talvez não precisasse de uma categoria E. Não, ele é transporte de passageiros. Então ele é categoria D. Tá? Aqui o motor casa, que excede a 6.000 kg, mas não excede a lotação de passageiros acima de 8. Categoria E, senhores. Unidade tratora se enquadra nas categorias B, C ou D. E a unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 ou mais de PBT, ou cuja lotação exceda a 8 lugares. Aí, classicamente,
cavalo mecânico e semi-reboque. Outra coisa aqui também, unidade de trator aqui, se fosse somente a parte da frente do trenzinho, como ele cede a 8 lugares, com certeza aí seria a categoria D. Mas como ele tem essa unidade acoplada nele, vai ser categoria E. O que mais também? Carreta furacão, né? Carreta furacão tem feito a alegria de muitas cidades, também é categoria E. O que mais também? Combinações de veículo com mais de uma unidade tracionada, independente da capacidade máxima de tração, o PBTC. Então tem mais de uma unidade, é categoria E, a título de exemplo aqui. Olha só, uma pessoa tranquilo, né? Foi para a beira do rio, levou um jet, levou 2 botes, e aqui sem dúvida nenhuma é categoria E, a título de exemplo aí, não tem nem o que questionar, não temos que verificar aí peso bruto total. Mas ele não excedeu aí, provavelmente realmente possa até não exceder aí os 3.500 kg, mas por conta de termos mais de uma unidade tracionada, vai ser categoria E. O artigo 143, ele fala aí já das mudanças de categorias. Vamos lá para o nosso resumo, tá? É a modificação das categorias. Então, categoria A e B são as primeiras, as categorias iniciais no processo de habilitação. Então, de B para C, o que nós precisamos aí? De 1 ano de B e não ter cometido mais de uma infração gravíssima durante os últimos 12 meses. De B para D, eu posso? Posso, mas eu preciso de 2 anos na categoria B e não ter cometido mais de uma infração gravíssima durante os últimos 12 meses. De B para E, eu posso? Não posso, porque não tem previsão no Código de Trânsito Brasileiro. De C para E, para D, posso? Posso, desde que eu tenha 1 ano de categoria C e não ter cometido mais de uma infração gravíssima durante os últimos 12 meses. De D para E, eu posso? Posso, e a qualquer momento, a partir do momento que eu estou com a categoria D, eu posso aí ser um candidato aí à categoria E. Restrições impostas na CNH, algumas restrições aí que vão ser impostas. O uso de lentes corretivas é o mais comum, exerce atividade remunerada, IAR, enfim, todas essas restrições aqui que são impostas. Os condutores que não cumprem essas respectivas restrições estão sujeitos aos procedimentos administrativos descritos no artigo 162, inciso 6 do CTB. O que é? É uma infração gravíssima e a penalidade de multa, retenção do veículo até sanar essa irregularidade ou apresentação de condutor habilitado. Condutores de CNH estrangeira, vamos lá. Então, o artigo 142 do CTB traz que o reconhecimento de habilitação obtido em outro país está subordinado às condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais e às normas do CONTRAN. Então, o CONTRAN quem vai ditar as regras disso aí, pessoal. E quem fala isso aí é a Resolução 933 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito. E ele fala aqui, o condutor de veículo automotor oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, desde que penalmente imputável no Brasil, ele já dá uma regra. Então, se lá qualquer país signatário de um acordo, vamos chutar, tá? Não sei, se lá na Colômbia, a partir de 16 anos pode dirigir, e esse condutor venha para o Brasil, aqui ele pode dirigir? Não, porque eles têm que ser penalmente imputável no Brasil. Poderá dirigir no território nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil. Ou seja, o país precisa ser signatário desse acordo com o Brasil. Não pode simplesmente dar um país lá que não seja,
e dirigir aqui por 180. Não pode, tem que ter esse acordo e tem que adotar o princípio da reciprocidade. Tanto os condutores brasileiros podem dirigir lá, quanto os condutores de lá podem dirigir aqui por esse prazo aqui de 180 dias. Então, respeitado o que? A validade da habilitação de origem. Então, a primeira hipótese aqui, penalmente imputável no Brasil, tem que estar amparado por esses acordos, aí tem que ter o princípio da reciprocidade e no prazo máximo de 180 dias, mas também respeitada a validade da habilitação. Então, um condutor colombiano não pode vir aqui no Brasil com a CNH vencida e achar que está tudo certo, por 180 dias ele pode dirigir. Não, ele tem que respeitar também a validade da CNH dele. Então, o prazo que se refere no caput, ele dá-se a partir do momento da entrada no território brasileiro. Aí algumas CNHs. Aqui esse QR Code, caso vocês conseguirem acessar depois, são os países signatários desse acordo com o Brasil, ok? O condutor que trata o caput deverá portar, esse condutor estrangeiro deve portar carteira de habilitação estrangeira dentro do prazo de validade, ou no caso aí a PID, o documento de identificação e o documento que comprove a data de entrada no país. E aí, se ele não apresentar nada disso, problema dele, vai ser autuado. Ele precisa comprovar, ele precisa estar de posse desses documentos. Não somos nós que temos que verificar no sistema, os radares na fronteira e tudo mais, não. Ele tem que portar esses documentos aí e comprovar para a gente de alguma forma. Tá? Não somos nós, os agentes de fiscalização, que vamos correr atrás disso aí. Ele que tem que provar para a gente. O condutor estrangeiro, após o prazo de 180 dias de estada regular no Brasil, pretendendo continuar a dirigir veículo automotor no âmbito territorial brasileiro, deve submeter aos testes e tudo mais. Ou seja, passou 180 dias, ele quer continuar dirigindo, ele vai ter que tirar a habilitação brasileira. Bom, e o condutor de veículo automotor oriundo de país estrangeiro nele habilitado em estada regular, desde que penalmente imputável, detentor de habilitação não reconhecida pelo governo brasileiro, ou seja, aquele país que não faz parte do acordo, do princípio da reciprocidade, ele pode dirigir desde que ele troque aí a sua habilitação, tá? Junto ao Detran. Ao cidadão brasileiro habilitado no exterior, um brasileiro, tá? Ele tem habilitação lá no Paraguai, por exemplo. Ele pode dirigir com a habilitação paraguaia aqui? Pode. Tá? O que ele tem que fazer? Ele tem que comprovar que mantinha residência normal naquele país por período não inferior a 6 meses, quando do momento da expedição da habilitação. Quando do momento da expedição da habilitação. Ou seja, também é mais uma coisa que o brasileiro que instada com CNH estrangeiro é que deve comprovar para a gente no momento da fiscalização. O que mais? A comprovação de residência vai se dar com a apresentação de atestado, declaração ou certidão da autoridade consular do Brasil. Ou seja, o consular do Brasil, por exemplo, no Paraguai, ele pode expedir um documento. Não, o fulano, o ciclano, o beltrano, ele está residente no Paraguai desde outubro de 2024. Portanto, se ele começou o processo de habilitação, tirou a CNH paraguaia em abril de 2025, ok, atendeu os requisitos, isso aí tem que estar constado de alguma forma. Não será reconhecida a habilitação estrangeira do brasileiro. Esse mesmo brasileiro que foi para o Paraguai, tirou a CNH lá, ele não vai ser reconhecida essa CNH dele se ele possuir pendente de cumprimento no Brasil, penalidade de suspensão ou cassação, bem como esteja proibido por decisão judicial de se obter a permissão, ou seja, se ele cometeu um crime de trânsito e tem uma penalidade como essa, ou uma penalidade administrativa também de suspensão ou cassação. Condutor com PID, a permissão internacional para dirigir, expedida no Brasil, que cometer infração de trânsito que a penalidade implique na suspensão ou cassação,
ele vai ter o recolhimento e apreensão da PID. Pronto. Porque senão fica muito fácil, né? Cometo transgressões aqui e vou lá para a África do Sul. Estou lá em viagem. Não, simplesmente não é assim que ocorre. Então o governo brasileiro vai pegar a PID. No caso aqui, os próprios DETRANs dos estados aí. Então a PID expedida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito, ou do DF, ou por entidade credenciada pelo órgão, não poderá substituir a CNH. Então, estou dentro do território brasileiro e não substitui minha CNH a PID. Ah, não, eu não estou com a minha CNH aqui, mas estou com a PID. Não, não substitui a CNH. Agora vamos falar sobre a PID em específico, né? Peguei de um amigo aqui, que mora aqui na região, mas está a serviço, fazendo um pós-doutorado em outro país, e ele me cedeu gentilmente aí. Lógico que eu ocultei alguns dados, mas esse é só um exemplo para a gente ver aqui, ó. Permissão internacional para dirigir, e todo esse processo aí ocorreu pelo próprio DETRAN. Pessoal, o DETRAN aí, de maneira eficiente, aí expediu a PID para ele. Aqui aparece aí qual que é a categoria que ele pode dirigir. Lógico que eu ocultei os dados deles, tá? Só trouxe aqui que é presidente prudente. E é isso aí. É um documento simples, né, que você pode levar aí para outro país, se você quiser dirigir. Então, a validade da PID. A CNH com prazo de validade inferior a 3 anos, o prazo de validade da PID será o mesmo da CNH. Inferior a 3 anos. Ah, vai vencer daqui 1 ano e meio minha CNH. Posso pegar a PID? Pode tentar, mas vai ter validade de 1 ano e meio só a sua PID também. Agora, com prazo ou validade igual ou superior a 3 anos, o prazo de validade da PID vai ser de 3 anos. E aí, nós precisamos lembrar, né, daqueles prazos lá, de 10 anos para quem tem até 50 anos, de 5 anos para quem tem entre 50 e 70, e de 3 anos para quem tem acima de 70 anos. E lembrarmos também agora do prazo da PID, que é quando a CNH sua tem validade inferior a 3 anos, o prazo da PID vai ser igual da CNH, e se o prazo de validade é igual ou superior a 3 anos, a validade da PID vai ser de 3 anos somente. Então, se tiver uma pergunta lá que a validade da PID é de 5 anos, por exemplo, você já desconsidera. Você sabe que é errada essa questão. Está aqui sobre a PID, tá? No site do Senatran você encontra alguma coisa. Então, aqui os procedimentos operacionais, conforme o TP, então, ITT6 do CPTran, então leiam também isso aí. Então, nós vamos avançar aqui para as questões. O candidato à habilitação deve submeter a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, tais como escrito sobre legislação de trânsito de direção veicular realizado na via pública em veículo de categoria para a qual estiver habilitando-se, de noções de pneus e socorros conforme regulamentação do contrato, de aptidão física e mental. Assim, elenque a ordem correta que deve ocorrer os exames. Então, é importante nós também lembrarmos como que deve ser feitos os exames e a ordem correta. Então, a ordem correta aí, DACB, ou seja, primeiro é de aptidão física e mental, passa pelos exames médicos, você precisa fazer, tá, os exames médicos. Depois você vai para o escrito sobre legislação de trânsito, você vai fazer o CFC, você vai realmente fazer aquela prova lá que, se você passar, então é que você vai fazer, você vai para noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do contrato. Depois você vai para a prática de direção veicular. De acordo com o CTB, para obter a habilitação para conduzir veículo automotor, o candidato deve atender alguns requisitos. Sinal alternativo correto. Então, ser penalmente imputável, saber ler, escrever e possuir carteira de identidade ou equivalente? Não sei, vamos ver. Ser penalmente imputável, ter noção de direção e ter carteira de identidade ou equivalente? Então, ter noção de direção, não, né, pessoal? Não é óbvio. Se você vai se habilitar para ter
habilitação, por óbvio, você não precisa ter noção de direção, você vai aprender isso aí no CFC. Ser penalmente imputável, residente em área urbana e ter carteira de identidade equivalente? Não, esse ser residente em área urbana aí já não se enquadra. Delta, ser penalmente imputável, saber ler e escrever e ter carteira de trabalho? Não. O cara pode não ter nunca trabalhado na vida, mas ele tendo RG lá, ser penalmente imputável, saber ler e escrever, tá excelente. E aí, ser penalmente imputável, saber andar e caminhar e ter CPF? Não, pessoal, porque hoje com a acessibilidade, até quem tem as mobilidades reduzidas hoje consegue também passar pelo processo de habilitação. Então hoje o que nós precisamos ter é ser penalmente imputável, saber ler e escrever e possuir carteira de identidade ou equivalente. Questão 3. O condutor de veículo automotor oriundo de país estrangeiro, nele habilitado desde que penalmente imputável no Brasil, poderá dirigir no território nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais ratificados ou aprovados pela República Federativa do Brasil, e igualmente pela adoção do princípio da reciprocidade, pelo prazo máximo de quantos dias? Então, conforme a resolução 933 do CONTRAN, são 180 dias. O exame de aptidão física e mental a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade. E aí, pessoal? A cada 10 anos para condutores com idade inferior a 60 anos? Não, né? Inferior a 50 anos. A cada 10 anos para condutores com idade máxima até 70? Não. A cada 10 anos para condutores com idade máxima de 50? Não pode ser a C aqui. A cada 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 90? Não, claro que não. E a cada 3 anos para condutor com idade igual ou superior a 105 anos? É claro que não. Se bem que tem condutores, né, de 90, 100 anos dirigindo aí, mas no caso aí que o CTB prevê a cada 10 anos para condutores até 50 anos. José Cláudio possui CNH para conduzir veículo motorizado com PBT de 5.500 kg. Então, José Cláudio é a informação que nos traz. Ele possui uma CNH para conduzir veículo motorizado com PBT de 5.500 kg. Ele tem essa CNH, essa informação que te trouxe, que é utilizada em transporte de carga. Logo, é correto afirmar que José Cláudio pode conduzir veículos enquadrados nas categorias A, B, C e D? Não, é claro que não. D é para transporte de passageiros. Pode conduzir veículos enquadrados nas categorias A, B e C? Não, ele está dizendo que a CNH dele é para PBT de 5.500 kg. Ele não está dizendo que é para motocicleta, tá? Para PBT é 5.500 kg. C. Somente não está habilitado nas categorias D e E? Não, ele também não está habilitado na categoria A. Não está habilitado nas categorias A, C e E? Não, ele está habilitado na categoria C. Então, a ECO é a resposta correta aqui. Ele está habilitado na categoria C. É uma questão que eu trouxe assim só para... É claro que não colocaria isso aí numa prova, mas é mais para nós entendermos aqui. Se ele te dá uma informação aqui, ó, a CNH dele te permite conduzir um veículo até 4.000 kg. Então você sabe que excede os 3.500 da categoria B, mas ele não excede aí os 6.000 kg. Então você normalmente vai ter essa noção aí. E ele fala assim, para dirigir veículo único acima de 3.500 kg. Agora um veículo já aí articulado que exceda aí 6.000 kg. Então, se ele der a informação, você vai combinando para entender qual categoria de CNH que ele pode dirigir. Então, informa a categoria necessária e da CNH. Qual que seria, senhores? Qual a categoria aí desse veículo aí apresentado? Categoria C. Isso mesmo. Por quê? Porque ele vai exceder a 3.500 kg, mas ele é um veículo único, um veículo de carga.
É um veículo único, ele não tem um semi-reboque, um reboque, um articulado, um trailer. Ele é um veículo único. No caso aqui, qual que é a categoria necessária? É a categoria E. Por quê? Porque a unidade tratora aqui, esse cavalo mecânico, ele é da categoria C. Ele por si só é da categoria C. Mas o semi-reboque que ele está conduzindo excede aí a 6.000 quilos. Portanto, ele é da categoria E. Qual categoria necessária para se negar? Hoje a Siri não está ajudando aqui. Categoria necessária, categoria C, quando se tratar somente desse veículo aqui. Trator agrícola, trabalho agrícola, categoria B. Triciclo, lembrar a categoria A, 2 ou 3 rodas. Qual categoria então necessária? Categoria A. Aqui, quadriciclo. Então a categoria necessária é a categoria B. Escolar, independente da lotação. Como fala aí a questão pra gente. Dependendo da lotação, escolar vai ser categoria D. Agora ao contrário, tá? Você vai ter que informar para mim qual que é a categoria necessária da CNH. Então, veículo, categoria particular, ano 2024 e com 3.750 kg de PBT. Então, qual que é a categoria necessária para conduzir esse tipo de veículo? Categoria C. Por quê? Porque ele excede a 3.500 kg. Informe para mim qual a categoria aí que eu vou precisar também. Veículo automotor de 1.400 kg de PBT. 1.400 kg. Tracionando semi-reboque de 1.700 kg. Olha só, então nós vamos ter que fazer a soma aí. Então, fazendo essa soma, nós chegamos aí na categoria B, que não excede a 3.500 kg. Verdadeiro ou falso, então? Condutor libanês a passeio no Brasil, neto do cônsul libanês que está no Brasil, pode dirigir por até 180 dias. Verdadeiro ou falso? É falso, pessoal. Sabe por quê? Independente de ser neto do cônsul, ele não está em serviço diplomático, nada disso. A questão é que o Líbano não possui o princípio da reciprocidade com o Brasil. É só por conta disso aí. Tá? Então ele não pode dirigir por até 180 dias, a não ser que ele troque a CNH dele. Verdadeiro ou falso? Mário Oliveira, brasileiro, irá para a Bolívia trabalhar após assinar contrato de 3 anos com uma empresa de moenda de folhas. Eu acho que esse cara vai fazer alguma coisa esquisita lá, né? Com coca. Ele deseja dirigir naquele país. Nesse caso, poderá tranquilamente utilizar sua CNH brasileira, que possui 8 anos para vencer. Verdadeiro ou falso, pessoal? É falso. Independente de ser a Bolívia ou o que for, ele vai dirigir por 180 dias, mas depois ele vai ficar mais tempo lá e ele vai ter que trocar a CNH dele. Beleza, pessoal? Deus abençoe. Força nos estudos e vamos nessa.